Oi, som? Tudo bem? Falar com os dois que parece ter um pronunciamento oficial assim, né? Tudo bem, gente querida? Que bênção tão grande nós podemos estar juntos hoje, sim ou não? É muito bom quando nós podemos nos reunir cada sábado. Aliás, o sábado é uma bênção. Nem sempre a gente consegue entender os presentes que a gente recebe de Deus. Nem sempre nós estamos preparados para os presentes que nós recebemos. Mas cada dia que a gente tem é uma bênção maravilhosa. E nós louvamos a Deus por isso. Eu quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui na igreja. Eu quero agradecer a você que está nos acompanhando aí pelos nossos canais de transmissão. E eu sei que tem gente bem distante daqui e que nos acompanha com muito carinho, com muito amor. Eu sei que tem gente que hoje ficou chorando em casa porque gostaria de poder estar aqui na igreja e não pôde estar. Então, se você pode vir, venha. Larga esse telefone e venha para cá. Tem lugar aqui, ó. Pode sentar aqui, não pode? Aqui também, ó. Então tem lugar para cá. E eu sei que tem alguns que chegaram e acabaram indo lá para o auditório, lá para o MJP, porque não tinha lugar. Mas se você quiser vir sentar para cá, você pode vir para cá. Tem lugar para você aqui também, tá bom? É visível que a gente tem um problema de espaço aqui. Isso é um bom problema. Mas não é muito confortável o problema. Então, assim, eu agradeço aqueles que têm tido paciência para se adaptar às nossas limitações de espaço aqui. Mas aos poucos a gente vai buscando soluções e alternativas para isso daqui. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua participação aqui conosco. Vocês receberam esse marca-páginas ali na entrada da igreja. Esse marca-páginas é do Ministério da Família. E aqui tem as datas, as principais datas do Ministério da Família. Então você acompanha as atividades, participe dessas atividades, tem boas coisas aí para você. A igreja tem um WhatsApp como canal de comunicação. Esse é o canal de comunicação oficial da igreja. Quem sabe se você conseguir colocar o número na tela aqui para a gente, por favor? Nós não combinamos isso, desculpa. Mas você tem que gravar esse número e mandar uma mensagem para esse WhatsApp. E aí você passa a receber o boletim da igreja. Esse é o nosso canal de comunicação. E aí você começa a receber as informações de tudo que acontece. Tem muita coisa acontecendo aqui na igreja e é bom você ficar antenado em todas essas coisas que estão acontecendo aqui. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, por favor, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, verso 12. Se não conseguir, não tem problema. Depois a gente deixa engatilhado para sábado que vem. Deixa o slide na agulha aí para a gente, por favor. Romanos capítulo 12, verso 12. E se você tem a Bíblia aberta aí, vamos inclinar a cabeça e orar. Antes da oração, está aqui o número, olha. Se você quiser anotar o número, obrigado, viu, filha? 99806-7056. Esse é o número para você cadastrar no seu celular. Você coloca assim, boletim
portão. E aí você manda um oi, qualquer coisinha. E aí, a partir daí, você passa a receber os boletins da igreja. Tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela bênção de termos mais um sábado. A vida é uma correria maluca. E quando chega o sábado, nós paramos para ter um tempo de comunhão especial contigo. O sábado literalmente salva a nossa vida. Obrigado especialmente porque aqui nós temos liberdade para nos reunirmos em público, abrir e estudar a Tua palavra. Ela está aberta. Nós não podemos fazer isso sem antes pedir a bênção e a unção do Teu Espírito Santo. Fala a cada um de nós, Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Romanos 12:12 diz assim: regozijai-vos, aonde? Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Coloca o slide para mim, por favor. A gente já ouviu falar do Empire State. Você já ouviu falar do Empire State Building? O Empire State, ele por muito tempo foi o prédio mais alto do mundo. Mas há muito tempo ele deixou de ser o prédio mais alto do mundo. Se você olhar nesse gráfico aqui, olha, você vai ver que ele está na linha de prédios altos. Ele foi inaugurado em 1931. E de 1931 a 1972, ele foi o prédio mais alto. Ou seja, desde 1972, ele não é mais o prédio mais alto. Hoje, em quesito de altura, o Empire State está em 44º lugar. Tem 43 prédios mais altos que o Empire State. Com seus 381 metros de altura, até o telhado dele, ou 440 metros até a ponta da antena, o Empire State perde feio para o primeiro colocado. O primeiro colocado é esse prédio aqui, olha. Burj Khalifa, nos Emirados Árabes. 828 metros de altura. Quase o dobro. Sabe que ontem eu estava procurando essas imagens? Vou voltar um pouquinho. E eu descobri que eu subi em alguns desses prédios aqui. E me deu um ar de satisfação, assim, de prazer, de alegria, né? Mas esse é o prédio mais alto, esse eu não conheço. Não passei nem perto desse negócio aqui. Mas o nosso Empire State, ele de longe continua sendo o mais charmoso, o mais famoso e o mais visitado de todos. Quando você fala em prédio alto, é impossível não pensar no Empire State. Embora já tenha mais de 40 prédios mais altos do que ele, o glamour é dizer que você subiu no Empire State. Eu, além do Empire State, subi em alguns daqueles. Subi no Williams Tower, que é o Torre Sears, é o antigo Torre Sears. Eu subi no Taipei 101. Você sabe o que é Taipei 101? A gente nem sabe, mas quando você fala, eu fui no Empire State. Empire State, Nova York, puxa, que legal. E quando você visita um desses prédios aqui,
uma das sensações mais interessantes e mais agradáveis é estar no elevador dele, porque a gente está acostumado com o elevador do prédio que a gente mora, né? Esses prédios têm que ter elevadores diferenciados, porque são prédios de 400, 500 metros de altura. E se você tiver um elevador comum, você vai demorar muito tempo para subir. E especialmente o elevador que leva você para a torre panorâmica, esses elevadores, além de eles serem rápidos, eles não param, eles vão direto para a torre panorâmica, eles são pressurizados, para você não ficar com aquela sensação ruim no ouvido e no corpo, porque ele sobe muito rápido. Ele começa a sair devagar e ele vai ganhando velocidade e sobe muito rápido, e depois ele tem que ter um mecanismo para parar devagar também, para não dar aquele tranco. O elevador do prédio que eu moro, que tem 15 andares, dá muito mais tranco do que esses aqui. Esses dias, lendo a meditação matinal no começo desse mês, obrigado, pode tirar? O pastor Ayrton contou a história de um garotinho que estava subindo o elevador do Empire State. E quando ele passou pelo 40º andar e subindo, e aquilo começa a marcar muito rápido, ele já não marca de 1 em 1, ele marca de 10 em 10. O garoto puxou o casaco do pai dele, eu não sei quem leu essa história, e disse assim: pai, alguém já avisou Jesus que a gente está indo para o céu? Nós vivemos cada dia na esperança de ir para o céu. E se você não vive cada dia com a esperança de ir para o céu, alguma coisa está errada. Nós precisamos viver cada dia com a esperança de ir para o céu. Essa promessa da volta de Cristo é repetida 1845 vezes na Bíblia. Essa esperança, mais do que uma promessa, mais do que uma esperança, essa certeza, ela precisa encher a minha vida e o meu coração. Cada dia nas batalhas que eu enfrento, cada dia nas situações difíceis e nas desilusões, cada dia nos ambientes de frustração e de perda, eu lembro de uma promessa feita por Jesus em João capítulo 14: não se turbe o vosso coração. Eu sei que o meu lugar não é aqui. Eu sei que eu estou aqui de passagem. Esses desconfortos com os quais nós convivemos hoje não são a realidade para o qual eu e você estamos programados. Se você teve uma semana muito boa, que bênção. Mas se essa semana foi muito dura, e você não conseguia imaginar como você ia sobreviver diante de uma situação tão dura, tão difícil, uma perda tão grande assim. Cristo olha para mim e para você e diz assim: filho, não se desespere. Não fique aflito. Não se turbe o vosso coração. Você entende o que é a promessa da volta de Cristo? Mesmo que eu tenha tido uma semana muito boa, eu já sei que isso não é uma constante. Uma vez conversando com um psiquiatra, amigo meu em São Paulo, ele estava dizendo, e disse depois disso para um público, que desde quando entrou o pecado no mundo,
a vida é medida por altos e baixos. A gente gostaria que a nossa vida fosse tranquila e linear, sim ou não? Mas desde quando entrou o pecado no mundo, a vida é medida por altos e baixos. Qualquer exame de qualquer parte do corpo, o gráfico dela é assim. É ou não é? Pega o exame do cérebro. Como é que é ele? O gráfico dele. É assim, ó. Pega o exame do coração. Como é o gráfico dele? É assim, ó. Em medicina, aquela linha que você gostaria de ter significa o quê? Então não queira ela. Entendeu agora? Isso significa que nesse mundo de pecado tem dia que eu estou bem, tem dia que eu não estou bem. Tem dia que as coisas estão melhores, tem dia que as coisas estão muito ruins. E esses altos e baixos da vida são absolutamente normais no mundo governado pelo diabo. Jesus nunca disse que no momento em que eu e você aceitássemos o Evangelho, nós nunca mais teríamos problemas. Ele falou, sim, filho, eu sei que a vida de vocês não vai ser fácil. Mas eu vou estar com vocês. No mundo vocês vão ter aflições. Mas eu venci. Eu vou dar a vitória para vocês, então não se turbe o vosso coração. Porque estas coisas vão passar. Não chegou o momento de levar todos nós para lá. Mas aqueles que foram, trouxeram relatos. A senhora White foi e trouxe relatos espetaculares. João foi, em Apocalipse capítulo 20, ele diz assim, eu vi a cidade santa, eu vi a Nova Jerusalém. Ele não está falando de uma teoria, ele não está falando de uma probabilidade matemática. Ele é testemunha ocular, ele conta daquilo que ele viu. Então ele fala da cidade, ele fala dos muros, ele fala das ruas, ele fala da praça. Então ele diz assim, então Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Porque ali não haverá choro, nem luto, nem dor. Porque todas estas coisas são passadas. Fala para mim. Essa promessa, essa esperança da volta de Cristo é uma coisa boa ou não é? Sim ou não? Você já sonhou com o céu? Você já sonhou com a volta de Cristo? Você já acordou quando estava dormindo? Porque dormindo você sonhou com a volta de Cristo? Quando eu era garoto, 5, 6 anos de idade, às vezes eu sonhava com a volta de Jesus. E eu acordava chorando. De medo. Para mim,
sonhar com a volta de Jesus era um pesadelo. Você já teve medo da volta de Jesus? Você já teve medo de estudar sobre as coisas que vão acontecer? Por medo? E eu comecei a descobrir que no mundo cristão, não só dentro da igreja adventista, mas no mundo cristão, há um número muito, muito grande de pessoas que têm medo da volta de Jesus. Mais do que isso, há muita gente que não sabe o que está fazendo aqui dentro. Por isso a gente vem para cá e fica conversando lá no MJP. A gente vem para cá e não vê a hora de ir embora. Marca a hora. Não, é o horário, tem que ir embora. Embora para quê? Para comer logo e dormir a tarde inteira. Porque eu não tenho prazer. Eu vim por medo. Eu vim cumprir uma obrigação, porque me disseram que se eu não vier eu vou ser castigado. Por que a gente tem medo de Deus? Por que a gente tem medo de falar destas coisas? Chegaram ao absurdo de dizer, não, você tem que ser desbravador, porque senão na perseguição, já imaginou? Meu Pai do céu, aonde nós chegamos? Desculpa, eu sei que eu estou mexendo com algumas moedas enterradas ali que você achou que não ia desenterrar nunca mais. Mas aqui no texto que nós lemos, Paulo diz assim, regozijai-vos na esperança. O que é regozijar? A Nova Versão Internacional diz assim, alegrem-se na esperança. Mas como eu vou me alegrar na esperança da volta de Jesus se eu tenho medo dela? No livro Testemunho para a Igreja, o Sr. White diz, animados pelo pensamento de que o Senhor logo virá, que essa esperança alegre o nosso coração. Quando eu penso em Deus, quando eu olho para Deus, quando eu olho para as coisas de Deus, quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho para a lei de Deus, quando eu olho para a volta de Jesus, estas coisas têm que trazer para mim alegria, salvação. Em João capítulo 15, verso 11, Jesus disse assim, eu tenho dito estas coisas a vocês para que a alegria de vocês seja completa. Mas falta um sorriso nos lábios, falta uma celebração de alegria. A gente consegue celebrar um gol, mas não tem graça pela salvação? Como é que isso funciona? Eu pego uma coisa que não vale nada e vibro e dou tanto valor para ela, e aquilo que salva a minha vida eterna, eu não consigo ter prazer nisso. Por isso, amigos, eu preciso que vocês entendam o verso áureo da minha vida. E se você não tem esse texto marcado na sua Bíblia, marca ele, por favor. Primeira carta de João. Aquelas cartas pequenas de João antes do livro do Apocalipse. É mais fácil ir para o Apocalipse e voltar um pouquinho. Pega a minha dica aqui. Hashtag fica a dica.
vai Apocalipse e volta umas 2 páginas. 1 João, capítulo 4. Verso 8. O que diz esse texto? Você sabe? Você não sabe o que está ali em 1 João 4,8? É? Tem uma musiquinha que diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, não conhece a Deus, não conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João 4,8. Entendeu? O que é que eu desenho? Aquele que não ama, não conhece a Deus, por uma única razão, porque Deus é amor. Amor é a essência daquilo que Deus é. A Bíblia não diz que Deus tem amor. A Bíblia não diz que Deus consegue amar. A Bíblia diz que Deus é amor. E se Deus é amor, como é que eu vou ter medo dele? E para ficar bem claro do que eu estou falando, o verso 18, aqui em 1 João, diz assim: no amor, entendeu? No amor, não existe o quê? Medo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. O medo produz tormento. Logo, aquele que tem medo é porque não está aperfeiçoado no amor. Quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. E Deus é? Quem tem medo é simplesmente porque ainda não conhece a Deus. E não tenha vergonha de dizer: eu estou aqui há 40 anos, há 50 anos, há 70 anos, mas eu ainda não conheço a Deus. No fundo, a culpa não é minha e sua. Ensinaram isso para a gente. É assim que nós fomos educados. E as pessoas que nos educaram assim estavam bem intencionadas, eles queriam o nosso bem. Os líderes, os pais, tentando nos ajudar, nos ensinaram a ter medos. Ensinaram a gente a ter medo da polícia. Sim ou não? Ah, você não vai me obedecer? Eu vou chamar a polícia, ela vai te prender, você vai ver. Olha lá, a polícia está vindo aí. Esconde, esconde, a polícia lá, ó. Eu sou um cidadão. Procuro fazer as coisas corretas. De vez em quando faço bobagem. Sem querer. Hoje preciso pedir desculpa para uns 3 aqui. Que hora que eu cheguei na igreja, parou um carro bem em frente à igreja, ligou para o escalete. Eu entendi que a pessoa ia descer aqui na igreja e contornei ele, aí ele estava na fila de estacionamento. Mas eu já estava atravessado no meio da rua, perdão. Então, às vezes você faz uma coisa errada sem querer, mas a gente procura fazer o que é certo. Eu preciso ter medo da polícia? A polícia trabalha a meu favor.
Quando eu chego no aeroporto e sou revistado, eu agradeço segurança. Porque ele está trabalhando pela minha segurança. Eu não tenho nenhuma preocupação. Pode abrir a mala, pode abrir a bolsa, pode abrir o que quiser. Eu não tenho preocupação nenhuma. Mas sem querer, a gente ensina os filhos da gente a ter medo da polícia. Eu tenho que ensinar os nossos filhos a ter orgulho da polícia. Graças a Deus, meu filho, os nossos filhos sempre tiveram orgulho. Meu filho via um policial na rua, ele parava, ele quase pedia autógrafo. Teve uma vez que a gente estava em Brasília, saindo de um restaurante, e o meu filho viu os policiais descendo da viatura, e ele abraçou os policiais com tanta alegria, que os policiais derramaram lágrima do olho. E eles não sabiam o que fazer para agradar o meu filho. Eles colocaram meu filho na viatura, eles ligavam as luzes para ele, tentando dizer assim, que eles estavam felizes de ver um garoto que tinha orgulho da polícia. Os pais ensinam os filhos a não gostar do pastor. Fala mal do pastor em casa. Acho que eu não sei? Eu não sou bobo, não. Prato predileto do almoço, pastor frito. Você vê? Aquele sermãozinho ali. Eu sofro mais ainda, porque eu sou bravo, né? Ah, você não vai me obedecer? Você vai ver, eu vou chamar o pastor, eu vou te entregar para o pastor, e ele é bravo, tá legal? Outro dia eu preguei numa igreja, uma menininha chegou para mim, parou na minha frente, na saída ali, olhou para cima, ficou olhando para mim, aí deu um cutucão na mãe dela e falou assim, viu, mãe? Eu não falei que ele não era tão bravo assim? Eu falei, não é que aquela miserável daquela mãe passou a semana inteira ameaçando a filha? Assim nós ensinamos nossos filhos a ter medo de Deus. Não é má intenção. A gente não faz por maldade. Mas você não vai obedecer, Deus vai castigar você. Você está fazendo isso, Deus vai te castigar. Não, você vai ver. Deus está vendo. Deus está vendo, você vai ver. Deus vai cobrar de você. Na hora da raiva, Deus vai com toda a raiva para cima da pessoa. Eu lembro de uma história que eu ouvia quando era pequenininho, de um garotinho que não gostava de leite. E a mãe deu um copo de leite para ele, ele não queria leite puro. E a mãe falou, filho, bebe leitinho, vai ser bom para você. Aquela época que tinha mania que leite era bom para tudo. Mãe, mas eu não quero, eu não gosto de leite, filho, mas Deus fez a vaquinha deu leitinho. E se você não tomar o leite, Deus vai ficar chateado com você. Mãe, mas eu não gosto de leite, eu não vou tomar esse leite. Filho, toma o leite, senão Deus vai castigar você. Mãe, mas eu não vou tomar o leite, eu não gosto de leite. Então sobe para o teu quarto, você está de castigo, e você vai ver que Deus vai castigar você. E aí o menino foi subindo para o quarto, estava começando a chover. E a hora que ele entrou no quarto, deu um trovão. Aqueles trovões bem fortes, assim, que balança toda a janela. O menino chegou, olhou pela janela, assim, no meio da chuva, e falou, ô Senhor, tudo isso só por causa de um copo de leite? Deus é amor. Todas as coisas que eu faço, de certo, eu devo fazer. Não por medo de Deus, mas em resposta ao amor de Deus. E por amor, é o contrário, eu vou fazer muito mais. E na certeza de que Deus me ama
e que eu vou estar cercado por esse amor toda a eternidade, eu espero pela volta do Senhor cada dia da minha vida. Mas espera um pouquinho. A Bíblia fala de destruição. Fala ou não fala? A Bíblia fala de pavor, a Bíblia fala de angústia, de tempo de angústia. A Bíblia fala que os elementos ardendo desfarão. A Bíblia fala que se os dias não fossem reduzidos, você entende por que nós precisamos estudar a palavra? Comentando sobre isso na meditação, eu não sei quantos leram essa meditação, o pastor Ayrton, ele diz o seguinte: há duas tribulações profetizadas na Bíblia. E eu preciso entender quais são os dois tempos de angústia, os dois tempos de tribulação. A primeira delas está em Mateus capítulo 24, por favor. Isso às vezes confunde um pouco quando eu faço uma leitura superficial, porque em Mateus capítulo 24 é quando os discípulos procuram Jesus perguntando: Senhor, me fala, quando estas coisas vão acontecer? E aqui em Mateus capítulo 24, no verso 21, o título desse trecho já é a grande tribulação. E lá no verso 21 ele diz assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem... Por favor, presta atenção nessa expressão que Jesus usou. Haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. E então no verso 29, ele diz, lá na frente: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a luz não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Entenda o que Jesus está dizendo aqui. Quando eu faço uma leitura superficial, eu aplico essa expressão da grande tribulação ao período que antecede a volta de Jesus. Sim ou não? Mas não é essa referência que ele está fazendo. Essa grande tribulação, ela tem um período de tempo marcado, determinado. Ele diz assim no verso 21, desde a criação do mundo até agora, ou seja, até os dias de Cristo. Desde quando o mundo foi criado, até os dias de Cristo, nunca houve uma tribulação tão grande assim. E depois que essa tribulação passar, nunca mais haverá outra desse tamanho. Deu para entender isso aqui? Então há um período em que ela nunca teve, e há um período que ela nunca mais voltará a ter. Se há um período que ela nunca mais voltará a ter, então ela não é da fase final. Só isso aqui já dá para entender. Ela não é da fase final. Ela não se aplica ao tempo do fim ou ao final do tempo. Ela aplica a um período da igreja cristã que já aconteceu. Porque ele diz assim, olha, depois dessa tribulação, haverá sinal no sol, na lua e nas estrelas. O escurecimento do sol e da lua. E a queda das estrelas
são os eventos que marcam o início do tempo do fim. E eles aconteceram no final do século XVIII. Ou seja, essa grande tribulação que Jesus descreve em Mateus 24, ela aconteceu antes do tempo do fim. E o período profético que já descrevia uma grande tribulação e uma grande perseguição contra o povo cristão, antes do tempo do fim, a gente já estudou isso. E se você não estudou, procure depois essas informações e a gente pode dar em particular. É o período dos 1260 dias. É o período que foi de 538 a 1798. Esse período da Idade Média foi o período em que o povo cristão, o remanescente de Deus, foi cruelmente perseguido e atacado. Foi massacrado, foi moído. E se você estudar um pouquinho da história, você vai entender o que eu estou dizendo aqui. Então, essa grande tribulação mencionada por Jesus não tem nada a ver com o tempo do fim. Isso foi uma tribulação que aconteceu na Idade Média e que já passou, e que Jesus disse, depois dela, não vai haver outro período igual a esse. Esse período foi tão terrível, leia a história dos valdenses. Leia a história daqueles que eram fiéis guardadores da palavra do Senhor e entenda o preço que foi pago para que eu e você tivéssemos hoje a palavra de Deus nas nossas mãos. E é por isso que Jesus falou, se esse tempo não fosse abreviado, não sobraria fiel. Mas já passou. Não é para o futuro. E para aquele período, Deus teve que demandar um cuidado especial àquelas pessoas que precisaram passar pelo martírio. O segundo período de tribulação mencionado na Bíblia está em Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. O final do livro de Daniel, o último capítulo, ele começa dizendo assim: nesse tempo se levantará Miguel. Aonde eu volto a encontrar o nome de Miguel? Apocalipse capítulo 12. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Qual outra característica que ele dá aqui? O defensor dos filhos do seu povo. E então haverá tempo de angústia. Tempo de angústia o qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo. Todo aquele que se faz achado, inscrito no livro. Essa angústia de Daniel 12 é para o tempo do fim. Entendeu a diferença? A de Mateus 24 é para a Idade Média, já foi. Essa de Daniel 12 é para o tempo do fim. Mas essa de Daniel 12 não é uma angústia de perseguição. É uma angústia de livramento. Quando a Bíblia chama Jesus de Miguel, ele está chamando Jesus de guerreiro. É quando ele sai como guerreiro para defender os seus filhos.
esse será um tempo de angústia não para os filhos de Deus. Quem vai enfrentar as pragas? Quem vai enfrentar as pragas? Não somos nós. Entendeu? Se você ler, esse texto ele combina com Apocalipse 6, a partir do verso 5, quando ele fala dos elementos ardendo, ele fala que eles vão clamar para os montes e para as rochas, caiam sobre nós, porque para quem não ama a Deus, quando ele entender quem é Deus, quem é Jesus, a quem de fato ele negou, quem eles perseguiram, isso vai trazer angústia. Mas para os filhos de Deus, esse será um tempo de libertação. Filho, nada se compara ao que Deus tem para mim e para você. Por isso o diabo vem para cima tentando distorcer a palavra e colocar a gente com tanto pânico, um pânico que não é real. Deus diz assim, sim, o inimigo é feroz, ele vai te perseguir, mas eu sou o teu protetor. Eu sou o teu escudo. Eu estou do teu lado. Eu estarei convosco todos os dias. Então não se turbe o vosso coração. Não corra o risco de você estar fugindo do bandido e quando você vê a polícia, você ter mais medo da polícia do que do bandido. E agora você corre, você vai abraçar o bandido para fugir da polícia. Deus é o guerreiro que vem para mim e para a sua salvação. E quando ele fala, eis que venho sem demora, essa é a promessa mais segura que eu e você temos. Não existe outra promessa maior e melhor do que essa daqui. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei quais são as suas prioridades. Eu não sei quais são as coisas que motivam você a levantar da cama cada manhã. Não tem nada de errado em você fazer planos de trocar de carro. Isso é um bom plano. Não tem nada de errado em você planejar comprar um imóvel, um apartamento ou trocar de imóvel. Está tudo certo. É muito bom você estar se preparando para o vestibular e planejando a sua carreira profissional. Mas não deixe que estas coisas desviem de você do seu foco principal. Eu e você estamos de passagem nesse mundo. Jesus disse assim, o meu reino não é daqui. E se ele não é daqui, eu também não. Se Jesus era um forasteiro, eu também sou. E estas coisas que hoje temos, um prédio que nos abriga para prestarmos culto ao Senhor, isso é passageiro. Isso aqui vai ser destruído logo. A gente constrói na esperança de que logo seja destruído, amém? A gente compra um imóvel para morar, aluga na esperança de que logo seja destruído, amém? Então todas as coisas que o Senhor me dá, eu coloco a serviço do reino de Deus.
Isso aqui, olha. A espinha dorsal. A coluna que me mantém em pé. É a volta de Jesus. As outras coisas que acontecem na vida são costelas que saem dessa coluna. Mas eu não posso querer que uma coluna, que uma costela substitua a minha coluna. Hoje eu quero convidar você a fixar os olhos para o reino de Deus. Hoje eu quero convidar você a olhar para a promessa da volta de Jesus. Qual foi o primeiro texto que nós lemos hoje? Romanos 12, 12. Alegrem-se na esperança. Nós começamos o dia hoje com um voto batismal. Eu vou subir agora para fazer esse batismo. Esse batismo fala de alguém que está dizendo, olha, eu tenho muitas coisas importantes na vida. Mas o essencial, o fundamental para mim, é estar preparado para o reino de Deus. Eu quero convidar você a assistir esse batismo fazendo dele a sua prioridade. Fazendo dele o seu voto de compromisso, de estar pronto para a volta de Jesus. Hoje, cada dia. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Você não sabe quanto tempo você tem. A gente sempre pede mais tempo para Deus. A gente tem que saber usar o tempo que Deus nos dá. O hoje está na minha mão. Eu sou dono do hoje. Hoje, eu quero estar pronto para a volta de Jesus. Você quer fazer isso? Quem sabe hoje você se enxerga entrando no tanque e recomeçando sua vida com Jesus. Enquanto isso, vamos louvar o nosso Deus. Hino de número 572, Lar Feliz.
21, vamos lá? Oi, eu tenho a Rafaela aqui comigo. A Rafaela, ela frequenta o grupo do Saved. Eu quero chamar a galerinha para vir para cá. O pequeno grupo do Caminho. E o Tiago e a Amanda estão juntos aqui. Porque eles estão aqui para dizer que eles estão representando toda essa turma aqui. E isso é para dizer para você, Rafaela, que o batismo não é o final do trabalho, é o começo. A gente não trabalhou para trazer você até aqui. Pelo contrário, hoje é só o seu nascimento em Cristo. E essa turminha vai estar caminhando junto, abraçando, amando você cada dia mais. Jesus nunca disse só para a gente batizar as pessoas. A ordem dele foi para fazer discípulos. E é isso aí, filha. Que você seja um discípulo de Jesus, cada dia mais parecida com ele. Que Deus te use e Deus te abençoe cada vez mais. E que junto com essa turma vocês continuem sendo Jesus. Sendo Jesus na vida de outras Rafaelas. Na vida de tanta gente que precisa entender que é a promessa da porta de Jesus. Quero orar com você, tá bom? Senhor Deus, que bênção e que alegria ter a tua filha Rafaela aqui. Na camisa dela diz Saved, porque ela sabe que ao te aceitar, não por ela, nem por nós, mas pelo sangue de Jesus, ela está salva. Mas ela tem um caminho longo pela frente. E nós queremos continuar junto dela, Senhor. Abraça, abençoa e usa a cada um de nós. Hoje entendemos que a promessa da tua vinda é o ponto fundamental da nossa vida. Como aquele garotinho, hoje nós perguntamos: alguém já avisou para Jesus que nós estamos indo para o céu? É isso aí, Senhor. A gente está desesperado para chegar logo em casa. Por isso, meu Deus, aceita o coração da Rafaela, aceita o nosso também.
e nos permita estarmos cada dia preparados para a tua volta, Senhor. E agora, atendendo ao desejo dela, e atendendo ao teu chamado também como ministro do Evangelho, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você. Eu tenho um pedido especial a fazer a você agora. Não vá embora para casa direto. Nós temos muitas classes de escola sabatina. Aqui, no meio do grupo todo, você está no meio do grupo. Mas numa classe, você é uma pessoa única. As pessoas te conhecem pelo nome, as pessoas oram especificamente para você, como esse grupo faz com a Rafaela. É muito importante. Eu quero orar com você agora e vou pedir para você ir para uma das nossas classes, tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu sábado, o seu dia, e que o Senhor Jesus seja cada dia mais vivo no seu coração. Senhor Deus, por favor, continua sempre ao nosso lado. Continua conosco durante agora o tempo da escola sabatina. É um tempo de estudo da lição, mas também é um tempo de confraternização, de oração pessoal. É um tempo em que nos separamos em grupos menores e deixamos de ser uma multidão e nos tornamos pessoas individuais, membros de família. Estenda a tua mão sobre cada um de nós, Senhor. E salva a cada um de nós. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você. Um feliz sábado.